Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juvenal e estou aqui para convidar vocês a embarcarem comigo em uma viagem pela língua e pela cultura inglesas. Hoje nós vamos fazer uma aula aprendendo um pouco sobre interpretação de texto, sobre como a gente pode acessar os chamados registros escritos. Essa aula vai dar um help aí para quem está para prestar o Enem, quem precisa conhecer um pouco mais sobre as habilidades de leitura, mas também para as pessoas que estão interessadas em conhecer mais a língua e poderem usar essa ferramenta ou essas ferramentas que nós apresentaremos para a vida. Então, sem mais, vamos lá! Bom, quando a gente fala sobre a habilidade de ler textos, de interpretar textos, gente, é importante a gente começar discutindo a ideia de que um idioma não existe apenas como língua escrita. Por isso, muitas vezes, a tentativa de aprender o idioma só pelo que está escrito, lendo o texto, sem assimilar o som das palavras, é uma tentativa que pode ser frustrada. Por isso, quando nós formos falar sobre as habilidades de leitura, nós vamos associar essas habilidades a outras dentro do idioma. Se eu peguei um texto para ler, ele tem uma imagem associada, por exemplo, eu vou tentar produzir um contexto ou interpretar um contexto do qual aquela imagem faz parte. Além disso, muitos registros escritos, muitos textos escritos na internet estão acompanhados de vídeos ou de áudios que os dão suporte. É importante ouvir, é importante reconhecer os sons, e principalmente em se tratando da língua inglesa, que é uma língua particularmente sonora, fonética. Diferente do português, o inglês é uma língua em que a quantidade de sons é muito grande e muitas regras de produção das palavras, de escrita, vão ser consideradas a partir do som que elas têm. Esta é uma informação bastante importante quando a gente estiver tratando da busca por interpretar textos. Bom, dito isso, nós podemos pensar o seguinte, tá, professor, mas por onde começar? Ora, começar a leitura de textos é uma coisa que a gente vai fazer antes da língua inglesa. A gente vai falar de uma coisa chamada cultura geral. Conhecer os diversos registros. Quando eu falo registros, eu estou falando dos tipos de texto. Bater um olho num texto, se pergunte, é um texto literário? É um texto jornalístico? É um guia de viagens? É a opinião de alguém sobre um assunto? Esta é a primeira informação que eu vou ter que acessar para poder saber que tipo de vocabulário está sendo usado, que tipo de abordagem está sendo usado e qual vai ser o nível de dificuldade para ler este texto. De modo geral, na prova do Enem caem registros diversos de textos que nós consideramos como textos escritos, resenhas de jornal, notícias, propagandas, guias de viagem e outros. Acessando esses textos a partir do registro, nós já temos uma maior facilidade para saber como nos portarmos diante deles. Essa é uma questão importante. Segundo, quando nós formos falar de leitura, quando nós formos falar de acessar esses textos, muitas vezes nós vamos nos deparar com informações que exigem de nós conhecimentos. Questões do Enem, por exemplo, tratam de livros e literatura, como é o caso do famoso livro 1984, do George Orwell, que também escreveu A Revolução dos Bichos. 1984 é um livro que caiu numa das provas do Enem. Então, conhecer a história desses livros, conhecer a cultura em torno da língua inglesa. Professor, mas que cultura é essa? A cultura principalmente dos países que falam o idioma, é o caso da Austrália, é o caso dos Estados Unidos, é o caso da Inglaterra, da Jamaica e outros mundo afora. Além dessa cultura, conhecer assuntos de importância
geral. E para isso, nós temos como estratégia acessar jornais e revistas de diversas partes do mundo. Aqui na descrição, logo embaixo do vídeo, nós vamos deixar para vocês uma série de links de bons jornais e boas revistas que vocês podem acessar para conhecer melhor a língua. Faça o exercício de abrir o jornal, um desses jornais na internet, pelo menos uma vez na semana, 2 vezes na semana, e mesmo que você não entenda todas as palavras, faça o esforço de associar imagens e legendas, imagens e os headlines que aparecem por lá. Segunda estratégia importante, reconhecer palavras que parecem-se com o português. Aí nós já estamos no nível da leitura. Embora em inglês existam aquilo que nós chamamos de false friends, que são os falsos cognatos, na maioria das vezes nós vamos ter palavras que nos ajudam a entender o texto, palavras que se parecem com o português. Então, tomando o cuidado em cima desses false friends, e muitas vezes vai ser relativamente tranquilo ou com grau moderado de dificuldade reconhecer estes falsos cognatos a partir do contexto. Você está, por exemplo, diante de avaliações de usuários sobre um quarto de hotel e alguém coloca lá: "This hotel is very exquisite." A palavra exquisite parece esquisito, mas a pessoa deu 5 estrelas para o hotel e colocou um ponto de exclamação depois de exquisite. Com um pouquinho de esforço, você vai perceber que a palavra exquisite não é esquisito. A palavra exquisite, no contexto, tem um sentido positivo. Essa é uma questão fundamental. Analisar contexto e enxergar as palavras que se parecem com o português dentro do contexto. Dito isso, nós vamos então pensar que, dentre essas palavras que nós estamos analisando, algumas delas serão consideradas aquilo que nós chamamos em inglês de keywords, ou palavras-chave em português. Essas palavras-chave, mesmo que a gente não entenda tudo o que está no texto, nos ajudarão a depreender o sentido geral. E isso já nos ajudará na interpretação e na busca de informações sobre aquele texto. Então, cultura geral, conhecer os registros. Segundo, ter o hábito de ler em inglês, mesmo que um pouquinho, abrir o jornal, abrir revista, como falamos. Terceiro, reconhecer palavras que estejam em inglês e se pareçam com o português, tomando cuidado com os false friends. Quarto, ter este hábito de penetrar nos textos e procurar as chamadas palavras-chave. Professor, isso leva tempo? Sim, não se aprende uma língua de um dia para o outro. Nós que falamos português, chegamos à vida adulta, eu com mais de 30 anos, vocês provavelmente 18, 17 anos indo para fazer o Enem, são 17 anos treinando o português e mesmo assim vocês têm dificuldade com alguns assuntos. Então, não imaginem que vai ser extremamente simples aprender inglês, que vocês vão fazer em 17 minutos. Se a língua de vocês, que vocês falam o dia inteiro, vocês estão há 17, 18 anos treinando e mesmo assim ainda enrosca. Existe, porém, um nível ideal dentro da língua inglesa para um propósito determinado. A gente não espera que você saia fluente de um curso como o ensino médio ou de um curso de inglês falando tudo que existe em inglês, mas que você consiga se comunicar, ter um vocabulário aceitável e, a partir disso, também conseguir aprender coisas pelo contexto, do mesmo modo como nós fazemos em português. Essa informação é importante para a gente pensar na quinta coisa
quando a gente estiver estudando, que não tem que ver com as habilidades de ler, tem que ver com uma postura interior. Ter paciência. Saber que as coisas não vêm para ontem. Saber que as coisas têm o tempo de amadurecer dentro de nós, de estabilizar-se dentro de nós como conhecimento. Bom, a partir disso, vale a pena também a gente reforçar que existem em quantidade aplicativos de computador e de celular que nos ajudam a desenvolver este treinamento. Tenho dificuldade, por exemplo, de acessar jornais. Existem aplicativos com notícias que têm um ótimo feed, com inclusive a disponibilidade de áudios no formato podcast em inglês para nos ajudar. Aqui na descrição vou colocar o nome de um destes aplicativos que eu uso nas minhas aulas. E o mais legal, é de graça. Então, juntando todas essas informações, nós poderemos pensar a língua inglesa não como um bicho que nós deveremos domar numa prova como a prova do Enem, mas como um universo de cultura que nós temos a chance de conhecer a partir da prova do Enem e mais além dela, ok? Vou deixar para vocês também algumas dicas escritas na descrição e alguns exercícios que vão ajudar a começar a destravar este vocabulário de leitura e interpretação. Lembrem-se, falamos nesse vídeo sobre leitura e interpretação. Faremos mais à frente uma aula só sobre dicas de gramática, que não tem que ver com o reconhecimento das palavras, mas com o reconhecimento das regras. Aguardo vocês. Até breve.